Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor do seu nome. Nós estamos chegando até você com mais um programa, com muita alegria e um prazer de estar compartilhando com você a palavra. E hoje eu quero compartilhar com você o tema Conselhos de Vida. Mas antes eu quero lembrar que todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos o culto de oração e libertação. Na quarta-feira nós temos às 15 horas da tarde da bênção. No sábado, às 19h30, nós temos o culto de adoração a Deus. No domingo, às 9 horas, nós temos o culto de ensino e às 19h, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você nesse tema, conselhos de vida. Há quem defende que se conselho fosse bom, ninguém dava conselho, as pessoas vendiam. Mas é um equívoco quem faz essa afirmação, até pelo fato de que nos consultórios dos psicólogos está abarrotado de pessoas pagando por conselho. Mas o que acontece é que às vezes os conselhos que são ignorados, que é grátis, as pessoas que poderiam ter evitado, das pessoas chegarem àquele nível, precisar de um psicólogo, ele não atentou para o conselho, ignorou o conselho dos pais, o conselho dos professores, o conselho dos amigos. Essas pessoas, por via de regra, não estou fazendo disso uma questão fechada, mas por via de regra, são muitos destes que ignoraram os conselhos dos pais, ignoraram os conselhos dos mestres, dos amigos, e elas caminharam por uma via meia complicada e depois elas adoeceram e tiveram que estar pagando por conselho lá no psicólogo. Não estou também condenando o profissional, que habilitou, que preparou, e eu acredito que eles podem muito auxiliar e ajudar, porque entendemos que pessoas, elas também adoecem, não por terem ignorado os conselhos, mas pela própria contingência da vida, por uma perda, por uma situação que ela não conseguiu administrar. E ela precisa de um profissional que habilitou para treinar. Mas eu quero ler aqui alguns textos aqui e para compartilhar com você sobre conselhos de vida. O texto que eu escolhi para a gente estar meditando encontra-se em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8, que diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então eu li aqui Romanos capítulo 8, do verso 8 ao 10, e possivelmente eu vou estar também compartilhando outros ensinamentos tão essencial na nossa vida, sabe? Porque aqui vai mostrar: a ninguém fiqueis devendo, a não ser o amor. Ele está mostrando aqui que é muito importante nós sermos pessoas diligentes na nossa vida, de maneira que evitemos ficar preso às pessoas em qualquer situação. Ou seja, levar uma vida reta de tal forma, levar uma vida transparente, uma vida em que não fiquemos devendo a ninguém, a não ser o amor. E aí ele cita algumas coisas que diz o seguinte: não adulterarás. O que tem isso a ver com dívida? Quem adultera, ele fica preso no adultério. Diz assim:
Não matarás. Aquela pessoa que mata, ele fica preso na culpa. Não furtarás, ele fica preso no furto. Não cobiçarás, fica preso. Então há uma série de situações que leva a pessoa a ficar presa. E o escritor aqui, ele vai dizer o seguinte, que a única coisa que nós não conseguimos pagar é a questão do amor. E quem se dispõe a amar o seu próximo, ele vai estar cumprindo a lei de Cristo. E os profetas, a lei, tudo se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. Porque aí nós não vamos ficar devendo às pessoas. Há umas situações que a pessoa fica devendo. Na sequência nós vamos assim: por isso digo a vocês outros que conheceis o tempo, já é hora de estar despertando do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando primeiro cremos, no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. O que seria as armas das trevas? São esses pecados, são esses embrolhos da vida. No versículo que antecede aqui, eu li o seguinte: eu li sobre matar, sobre furtar. E aí faz uma referência assim: qualquer outro, pecado, ele envolve a pessoa de maneira tal. Eu vou dar um exemplo aqui sobre a mentira. Uma pessoa que mente, e ela, para manter aquela mentira, ela precisa sempre estar inventando alguma coisa, porque a mentira, ela é questionada, ela é colocada em dúvida, ela é colocada em xeque. E se a pessoa quiser sustentar aquela situação, ele precisa ficar criando outras mentiras. Como diz, um abismo chama outro abismo. A cada dia, a pessoa fica mais devedora. Que diz assim, o versículo que eu tomei aqui como base: a ninguém ficais devendo, a não ser o amor. Então, conselhos para a gente viver livre neste mundo aqui e ainda dimensionar a vida para outra, para aquilo que Deus promete, de viver a eternidade com Ele. Se é que eu desejo, logo eu preciso de estar tomando esses conselhos aqui e aplicando na minha vida. Diz assim: vai alta noite e vem chegando o dia, pois as obras das trevas deixemos as obras das trevas e revestimos das armas da luz. Andemos dignamente, como pleno dia, não em orgia, não em bebedice, não em impudice, em dissoluções, não em contenda, em ciúme. Todas estas coisas, quando evitada, a pessoa torna-se uma pessoa livre. Então eu e você, como seguidor de Cristo, não podemos ser negligente nestes conselhos aqui, acatar esses conselhos, porque quem envolve nessas práticas, a Bíblia classifica como alguém que está envolvido na alta noite, ou seja, aquilo que é feito às escondidas. E essa palavra, a noite aqui, necessariamente não é por ser a noite, mas está falando de algo que a pessoa faz, que ele procura esconder e ocultar dos demais. Mas se aquilo que nós praticamos não tem implicações que as pessoas
se é publicitado aquilo, se vem à baila, não nos compromete. Então nós precisamos levar uma vida tal, né? E aí envolve as questões do relacionamento conjugal. Porque um casal vai ter senha para o seu cônjuge não ter acesso ao seu celular? Por que segredo? Uma vez que eles são uma só carne. Por que vai haver mistério entre o casal? Por que a pessoa leva uma vida dupla, cheia de segredinho, isto diz aqui. E aí a pessoa fica presa, porque, em tal tempo você me ocultou, você me escondeu isso, etc. Quando a pessoa leva uma vida transparente, eu estou dando aqui um exemplo no relacionamento conjugal, mas isso aqui se aplica no relacionamento com os colegas de trabalho, se aplica no relacionamento dos pais e os filhos, filhos e os pais, isso se aplica lá na comunidade onde ele exerce a sua espiritualidade, em todos os aspectos. Você que está me assistindo, acata esse conselho: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Então, ficar endividado, ficar preso às palavras. Tem pessoas que começam a comprar as coisas, ele não planeja aquilo e depois ele fica todo complicado. Ele sempre está envolvido nas coisas. E nós precisamos estar desprendido, né? Porque quem se prende é o pecado. O pecado se dá ao pecado para prender. E é um pecado a pessoa ficar devendo. Eu não estou falando aqui de ter compromisso. Nós assumimos compromisso, se você está arcando, ou então quando foge o controle por alguma catástrofe, por exemplo, nós temos visto nesses últimos dias as enchentes trazendo prejuízo para as pessoas, aí é outra situação. A pessoa tinha um compromisso e não pôde arcar por uma questão de houve prejuízo. Mas, pelo contrário, nós não podemos, em hipótese alguma, isso é um conselho bíblico, a ninguém fiqueis devendo. Quem sabe você que está me assistindo, deve o parente, já tem um problema com o parente por causa de dívida, tem problema disso, problema de palavra, envolvimento no pecado, aqui cita matar, roubar, adulterar, mentir, tudo isto, reflete uma pessoa que está embaraçando a vida. E por último, eu quero ler um versículo que diz o seguinte: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Concupiscência é desejo desordenado. Precisamos ter equilíbrio. A nada disponhais, ou seja, eu não posso estar satisfazendo os desejos e criando problema, implicação. E eu preciso de medir as consequências. Por isso eu estou deixando esse conselho: nada deveis a não ser o amor. Romanos 13, verso 8. Procura viver isto. E com certeza você terá a vida de contentamento e de alegria. E eu quero orar e pedir ao Senhor que nos abençoe. Pai Santo, nós sabemos o quanto temos dificuldade para administrar, para gerir a nossa própria vida. Mas pedimos ao Senhor que esteja nos instruindo e que estes conselhos possam ser levados a sério e que eles possam ser aplicados. Por isso pedimos a ajuda do Espírito Santo, para que nós não fiquemos amarrados, presos às questões desta terra e possamos nos sentir livres diante do Senhor e diante dos homens. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus
Graças a Deus estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.